Bem-vindos a mais um Psicóloga na Tela, quadro aqui no canal em que a gente analisa cenas de psicóloga ou terapia em filmes ou séries e compara um pouquinho com a realidade. Você provavelmente já viu alguma cena e se perguntou se a psicóloga realmente falaria aquilo. E é isso que nós vamos descobrir. Oi, meu nome é Erika, eu sou psicóloga e estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal contendo assuntos como esse. Então, se você gosta, não deixa de me apoiar deixando seu curtir e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. O Psicóloga na Tela de hoje vai ser sobre uma série muito queridinha por mim e imagino que muito de vocês, o Two and a Half Men. Em português, Dois Homens e Meio. That's a good name for a sitcom. Pra quem não conhece, essa série retrata a vida do Charlie e do Alan, que são irmãos e estão convivendo juntos numa mesma casa depois de muito tempo separados. E o Alan ainda tem um filho chamado Jake, que também convive com eles ali. O episódio que eu vou analisar hoje é o 22 da primeira temporada. Contextualizando um pouquinho o episódio para vocês, o Alan foi morar junto com o Charlie porque ele passou por um divórcio recentemente com a ex-mulher que se chama Judith. E a terapia aparece nesse episódio quando o Alan tá falando com a ex-mulher no telefone e ela acha uma boa ideia o Jake, o filho deles, fazer terapia para processar emocionalmente o divórcio e essa nova configuração de vida. E de fato, a terapia pode ajudar muito as crianças a processar esse processo para que seja feito de uma maneira mais tranquila possível. Porque se a gente for parar para pensar, a base que a criança conhece, que é aquela família configurada daquela forma e a partir de um divórcio vai começar a ser tudo diferente, é um impacto emocional significativo para a vida daquela criança e também dos pais. Então ter suporte e apoio emocional nesse momento de vida é bem importante. Mas o ponto principal desse episódio não é nem tanto a terapia pro Jake, mas sim os episódios de sonambulismo que o Alan tá tendo. Alan, tá fazendo o quê? Um bolo de aniversário. Você e a mamãe querem? Conforme vai passando o episódio, a gente vê que o Alan já teve casos de sonambulismo antes, principalmente na adolescência, quando o pai deles faleceu. E a mãe dele conta um pouquinho desses episódios e que foi passando naturalmente quando ele começou a tomar banhos mais longos, né, aliviando a tensão de uma outra forma. E o Charlie, o irmão do Alan, vem percebendo que o Alan voltou a ter esses episódios de sonambulismo e acaba se preocupando um pouco com o irmão. Então a ideia inicial da ajuda do Charlie pro Alan para melhorar esse sonambulismo é que ele se torne um pouco mais ativo sexualmente. E é nesse caminho que o Charlie empurra ele. Só que o Alan não se sente confortável com essa situação que o Charlie criou e acaba continuando tenso. A gente percebe que além do sonambulismo, o Alan também está tendo alguns períodos de maior irritação. E aí, já que a ideia inicial do Charlie não funcionou, ele leva o Alan para a psicóloga que o Jake estava frequentando. A psicóloga que o Jake frequenta é uma psicóloga infantil. Não que psicólogas infantis não possam atender adultos ou não possam atender os pais. Inclusive, quando a gente atende uma criança, é muito comum a gente ter sessões de orientações com os pais, mas é voltada para a relação dos pais com a criança. É difícil a gente fazer uma terapia individual com os pais e também com as crianças. Quando a gente nota a necessidade desse aprofundamento nos pais para uma terapia individual, geralmente a gente encaminha. Para não ter essa troca de vieses, né? No nosso trabalho como psicólogos, é muito importante que a gente mantenha um certo olhar mais neutro para o nosso paciente para que a gente consiga ter o aprofundamento necessário ali, uma visão bem profissional perante o caso. Mas enfim, para fins do episódio ali, como já tinha aquela personagem da psicóloga, eles colocaram o Alan sendo atendido pela psicóloga do Jake mesmo. E aí durante a sessão do Alan, a gente vê que fica o Alan e o Charlie na sala para fazer a terapia. E aqui entram dois pontos importantes. Primeiro, parece que o Alan não tá tão confortável de estar ali, que ele foi mais ali porque o Charlie meio que pressionou ele estar ali. E para uma terapia ter efeito, a gente precisa que o paciente queira estar ali por vontade própria. E além disso, o segundo ponto é em relação ao familiar estar junto na sessão. Para que isso aconteça de uma maneira que não quebre vínculo e nenhum dos dois fique desconfortável, é sempre muito importante que a psicóloga faça acordos, tanto com o paciente como levando em consideração o jeito que ela costuma trabalhar. Mas vamos considerar que foi conversado e o acordo foi esse mesmo, que o Charlie iria participar da sessão. Em uma das primeiras falas da psicóloga tem um equívoco. Ela fala que uma das coisas que ela mais faz é adivinhar.
no sentido assim, de que ela tá adivinhando o que tá acontecendo com os pacientes, que ela tá formulando hipóteses e é isso o trabalho dela. E é um equívoco, porque o nosso trabalho não é adivinhar na nossa maior parte, mas sim investigar junto com o paciente, identificar, propor mudanças posteriormente. Pode sim ter a criação de hipóteses sobre um determinado tipo de comportamento, mas não é a nossa principal função, ficar adivinhando o que está acontecendo com o paciente, mas sim investigando, né, junto com ele, um trabalho em conjunto. Mas enfim, né, dentro dessas hipóteses que a psicóloga fala, ela fala que esse sonambulismo relativo ao Alan é porque ele está reprimindo muita raiva com ele. E o Alan começa a falar que não tem nada a ver, que ele não tem raiva reprimida, que essa hipótese não é válida. E aí o Charlie, como ele está participando da sessão, ele começa então a falar alguns pontos que ele percebe, principalmente aos fatos que estão acontecendo na vida do Alan no momento. Que ele tá quebrado financeiramente, que a ex-mulher dele expulsou ele de casa, que ele só pode ver o filho dele nos finais de semana. E aí foi falando essas verdades, né? E a psicóloga ouviu o que o Charlie falou e pergunta pro Alan: e aí, Alan, o que você acha disso que o Charlie falou? E aí aqui a gente tem uma resposta bem interessante do Alan, né? Num primeiro momento ele volta a negar, fala que não, que de fato às vezes ele fica meio frustrado, que na conversa com a mulher dele ele sim se sente atacado e que às vezes isso pressiona ele. E quando ele vai falando isso, a gente vê que ele vai se exaltando, que a emoção vai vindo. E aí ele corta isso. Ele fala: não, mas ela é uma ótima mãe. Então o que acontece? O Alan não deixa de fato as emoções que ele verdadeiramente sente vir à tona. Ele mesmo se descredibiliza, ele mesmo, né, se invalida. Inclusive, tem uma fala que corrobora um pouquinho com isso que eu tô falando pra vocês. Que ele começa a ter essa raiva, a psicóloga vai cutucando ele pra ele expressar, e ele fala que ele não quer expressar pra não se envergonhar. Então a gente vê que uma das crenças que o Alan tem sobre as suas emoções é justamente essa: eu não posso expressar a raiva porque isso é algo vergonhoso de se fazer. E aí, gente, isso é bem importante, porque o jeito que a gente pensa sobre as nossas emoções vai interferir muito no jeito que a gente lida com elas e nos comportamentos que a gente tem quando presencia as emoções. Então acaba afetando muito o nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas relações. E saber o que você pensa sobre as suas emoções ou como você acha legal expressar elas ou não é algo bem importante de se saber. Então, no final das contas, a hipótese da psicóloga inicial, que ele tinha essa raiva reprimida, era verdadeira. E o que seria um objetivo terapêutico da psicóloga ali, que ela está tentando fazer o tempo todo? É que Alan expresse essa raiva, expresse seus verdadeiros sentimentos. Isso é muito fidedigno à realidade, porque a repressão emocional, quando a gente tenta reprimir uma emoção que a gente não quer sentir, quando a gente tenta meio que jogar para baixo do tapete, fingir que não tá ali, geralmente não é algo benéfico para nós. Principalmente quando se trata de emoções e situações que são importantes para a nossa história de vida ou para o nosso momento atual. Em um primeiro momento parece que sim, né? Parece que funciona, porque ao reprimir as emoções a gente não sofre, teoricamente. Mas os estudos mostram, né, a experiência mostra, a vida mostra que ao reprimir uma emoção, ela acaba retornando em algum momento posteriormente. E não é uma coisa tão óbvia assim, eu reprimi a raiva, ela volta como raiva. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tu reprime raiva, tu reprime tristeza, tu reprime a frustração, mágoa, e nem sempre elas vão voltar exatamente como você reprimiu. Às vezes pode voltar em outros sintomas, como sintomas depressivos, sintoma de apatia. Às vezes, de tanto você reprimir as emoções desconfortáveis, você acaba anestesiando suas emoções, inclusive as emoções confortáveis, a felicidade, a alegria, as emoções ditas positivas. Então a repressão emocional não é um jeito tão saudável de lidar com as emoções. No caso do Alan, a gente vê que não está tão benéfico porque ele está apresentando alguns sintomas que estão trazendo prejuízos para ele, como a irritação, como o sonambulismo, como não saber falar e resolver os seus problemas com a ex-mulher, que é a principal causa de raiva nele. Então o Alan tá aí para mostrar como não lidar com a raiva. E uma coisa interessante também nesse episódio é que as técnicas que a psicóloga usa são técnicas muito reais.
como a técnica da cadeira vazia e da troca de papéis. A da cadeira vazia é quando ela coloca uma cadeirinha na frente do Alan e pede para ele imaginar a ex-mulher ali, para ele poder falar tudo o que ele queria para a ex-mulher ali na sessão. Entretanto, o Alan não consegue muito bem se sentir confortável em relação a isso e ela pede para o Charlie então ocupar essa cadeira. Então o Charlie começa a interpretar a ex-mulher do Alan, começa a falar algumas coisas para provocar, para ver se ele consegue então expressar essa raiva. Então o Charlie trocou de papel com a ex-mulher do Alan ali na sessão para um fim terapêutico. Essas técnicas, elas são muito efetivas porque permite que a gente acesse as nossas emoções, o pensamento, a situação de um outro ponto de vista. Um outro modo que usualmente a gente não faz no nosso dia a dia. Então são técnicas bem parecidas com a realidade. A psicóloga também utiliza técnicas para expressar a raiva através do corpo. No caso em específico, ela dá um bastão de espuma para o Alan para ele bater no Charlie. E a ideia de expressar a raiva através do corpo, seja com bastão de espuma, seja através da pintura, de exercício físico, de luta, às vezes de escrita, ela é muito positiva. A raiva é uma emoção que a gente de fato precisa expressar ela. Só o detalhe, o que é difícil, é a gente achar um lugar saudável para que isso seja feito. Até então, salvo essa parte que ela é psicóloga do Jake, salvo que a gente não sabe se foi feito algum acordo entre o Alan e ela para que o Charlie participasse da sessão, até então estava tudo muito parecido com a realidade. Entretanto, quando ela dá o bastão de espuma pro Alan e faz ele bater no Charlie, aí a gente já não tem mais a realidade presente aqui. É muito difícil, pelo menos não deveria, um profissional de psicologia incitar a violência entre duas pessoas. Então, muito provavelmente não seria direcionado ao Charlie, mas algum outro objeto que ele pudesse bater de modo simbólico para conseguir se expressar. O episódio, então, é muito interessante, abordando esses pontos que eu falei. Espero que tenha ficado mais claro para vocês o que se parece com a realidade e o que não. E que vocês possam também estar um pouco mais abertos para conhecer a terapia de forma individualizada para vocês, conhecer um pouquinho mais as suas emoções, presenciar essas técnicas de uma maneira pessoalizada, é algo muito rico de se fazer. Eu sei que tem vários outros episódios do 2.5 Men que aparece a terapia, só que como são muitos episódios, eu vou contar com a ajuda de vocês para deixar aqui nos comentários quais episódios vocês lembram que aparece a terapia e vocês gostariam que eu analisasse. Não precisa ser só dessa série, mas também estou aberta e vou ficar muito feliz se vocês me derem sugestões de outras séries também. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e me seguir nas outras redes sociais. Fiquem bem, até!